Nós estamos recepcionando aqui nos estúdios da TV Prevê o Vanderlei Tomiati, que é o presidente da FUNPREV. A FUNPREV, que é o órgão de previdência municipal aqui da cidade de Bauru, ligado à prefeitura, ligado aos seus funcionários e a todos os seus integrantes. Bom, e eu quero inicialmente agradecer ao Vanderlei, que mais uma vez vem aos estúdios da TV Prevê para responder indagações e também, principalmente, as informações, não só à opinião pública, mas principalmente aos quase 6 mil funcionários da Prefeitura de Bauru. Muito obrigado, Vanderlei, e seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos da TV Prevê. Nós é que agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui, não só trazendo informações, mas também prestando conta a todos os servidores públicos municipais de Bauru. Vanderlei, a FUNPREV foi alvo de investigações por uma comissão especial de inquérito da Câmara Municipal de Bauru. Como ficou essa questão? Eu até vejo de forma positiva. Muitos no início assustam, poxa, comissão de inquérito, de investigação, mas foi positiva. Ao final dela, que foi no fim do mês de dezembro, pouco antes deles entrarem em recesso, não houve nenhum apontamento de irregularidade, né? Mas ela trouxe benefícios, porque ela trouxe discussões que agora vão ser discutidas entre a FUNPREV, o Executivo e a Câmara, de algumas alterações na lei. Mas, em suma, eu vejo de forma positiva, até porque, Samuel, recursos públicos são públicos e eles têm que sempre ser fiscalizados. Então, nós apoiamos e entendemos que foi positivo essa SEI, sim. Não houve, para nós da FUNPREV, qualquer constrangimento. O que teria ocasionado esta SEI? Esta SEI, ela iniciou por alguns motivos. O primeiro, nós fizemos um concurso público no início de 2011 e um dos candidatos obteve 100% de 100%. Né? E um munícipe da cidade entrou com uma representação e a Câmara achou por bem abrir uma SEI. Também teve a questão das horas extras, porque a FUNPREV ela trabalha com um corpo de funcionários muito reduzidos. Então, ao longo da existência dela, que é de 2002 para cá, sempre houve a necessidade de realização de horas extras. E um procurador da FUNPREV recebeu um valor de aproximadamente R$15 mil de hora extra, não dentro de um mês, mas dentro de um período longo, inclusive. Então, a Câmara achou por bem abrir a SEI em função disso, até para se conhecer melhor, se entender melhor. E ao final da SEI, como eu disse, a questão das horas extras foram consideradas legais, né? O procurador recebeu de forma legal, assim como os demais servidores da Fundação, e com relação ao concurso público, eu homologuei o concurso, né? Isso também foi um dos motivos que provocou alguns vereadores que se sentiram que eles foram afrontados pela presidência da FUNPREV, porque a Câmara discutia a possibilidade de não homologar o concurso. Bom, eu tenho lá uma comissão que trabalhou no concurso público, pessoas que eu confio, que eu tenho plena convicção da idoneidade delas. Eu acompanhei de perto todo o processo. O rapaz teve 100% de 100%, foi um acaso, ele estudou, inclusive ele passou em outros concursos, tanto que ele nem aceitou vir para a FUNPREV, né? Ele prestou concurso também para o Estado e hoje ele trabalha no Estado. Ele é o chamado concurseiro. E nós homologamos, sim, fomos contra naquele momento que a Câmara queria, porque entendíamos que tudo correu de forma lícita, então não há por que não homologar. E também a comissão não conseguiu encontrar nenhum vestígio de irregularidade, tanto que o economista que passou em segundo lugar já se encontra na FUNPREV e já está trabalhando. Recentemente, a pedido dos vereadores, a FUNPREV realizou uma audiência pública para fornecer dados financeiros das aplicações da FUNPREV. O que foi revelado? Verdade. Essa audiência, inclusive, foi pedida pelo vereador Moisés Rossi, que na ocasião da SEI era o relator, até porque foi discutido também algumas questões com relação aos investimentos da FUNPREV. Então, como o assunto é muito complexo e ficava difícil até para a própria SEI entrar nesse assunto, e por não ser objeto também da SEI, o vereador Moisés Rossi achou por bem pedir uma audiência que foi realizada dia 1 de março, que foi um sucesso, tanto para nós como para o vereador que pediu
audiência, e para os vereadores foram poucos, né, infelizmente, que compareceram, cerca de 5 ou 6 vereadores compareceram à audiência, mas foi favorável. E nós ficamos contentes, porque durante essa audiência, que durou por volta de 3 horas aproximadamente, todas as instituições bancárias que hoje mantêm relação com a FUNPREV estiveram lá. Então eu vou citar alguns, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, HSBC, Itaú. Veja bem, essas instituições enviaram os seus representantes lá. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Se a FUNPREV, em qualquer momento, tivesse alguma dúvida em relação à licitez, com certeza, nenhuma dessas instituições conhecidíssimas no nosso país, 2 delas do governo, inclusive federal, iria comparecer com seus representantes lá. E foi muito boa, ficou bem, conseguimos passar para os vereadores que lá estavam e para a população, que alguns que compareceram lá, que a FUNPREV, ela vem, tanto os números provam, ela vem aplicando o dinheiro de forma correta, até porque, Samuel, a FUNPREV ela não pode extrapolar a lei. Então nós temos uma regra para seguir. Ah, tá, mas então se houver pessoas dentro de um fundo, como houve aqui na nossa vizinha Lins, como houve em Jaú, que dinheiro foram desviados, é porque aplicaram de forma errada e não cumpriram o que a regra manda. Mas aí vai de caráter de quem está na fundação. E felizmente a fundação, desde a sua criação, possui no seu quadro funcionário e aqueles conselheiros que lá passaram, pessoas de boas índoles. Então a FUNPREV é hoje, reconhecidamente pelo Ministério da Previdência, um exemplo para o país. Bom, a FUNPREV, ela está recebendo uma dívida que foi parcelada com a Prefeitura. Aliás, a Prefeitura tinha uma dívida enorme com a FUNPREV. Como é que estão esses recebimentos? Como é que está o caixa da FUNPREV? Como é que está o fluxo da FUNPREV? Legal. Essa dívida é fruto de más administrações do Executivo do período de 93 até 2004. O Executivo não repassava a parte patronal. Então hoje o servidor ele recolhe 11% da sua remuneração e a Prefeitura complementa com 22%, o dobro desse valor. E as administrações anteriores ao Tugan Jerome não faziam esse repasse. Então foram 3 administrações. Isso gerou uma dívida na ocasião de 80 milhões de reais, que foi parcelada para ser pago em 240 meses, 20 anos. Hoje essa dívida, que vem sendo honrada religiosamente pelo ex-prefeito Tuga e pelo atual Rodrigo Agostinho, hoje ela se encontra no valor de 173 milhões de recebíveis. Ela está em dia e ainda resta 173 milhões, que serão finalizados em 2027. Bom, depois de mais de 9 anos, a FUNPREV apresenta um superávit atuarial. O que significa? Essa foi uma ótima notícia que recebemos este ano, né? Primeiro eu vou falar o que é o cálculo atuarial. O cálculo atuarial, ele é uma obrigação por lei. Todos os regimes próprios do país, eles têm que fazer durante o ano esse cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial ele vai dizer a situação atual e a futura. A projeção que ele faz é nos próximos 75 anos. E a FUNPREV, ela foi criada de forma deficitária em 2002. Basta dizer essa dívida que já existia. E, no entanto, após 9 anos, nós estamos entrando agora no 10º ano de criação da FUNPREV, nós tivemos a grata surpresa de que hoje a FUNPREV está em superávit. Superávit de 3%, que hoje dá um total de 945 mil. Agora, isso é fruto de um conjunto de ações entre os gestores da Fundação, que trabalham com responsabilidade, a Câmara Municipal, que tem dado respaldo, sim, tá? É importante frisar isso, e o Executivo, que tem a responsabilidade de pagar os compromissos, honrar em dia. Esses 3 fatores fizeram com que a FUNPREV hoje seja. E é importante ressaltar, Samuel, que no país existem 1.943 regimes próprios, ou seja, FUNPREV, e nem 10% são superavitários. E a FUNPREV hoje se orgulha de estar entre esses menos de 10% que hoje possuem um superávit, que traz tranquilidade para quem está aposentado, que ele tenha certeza de que ele, até o fim da vida dele e seus dependentes serão protegidos pelo regime, como os que estão na ativa e vão se aposentar. E tenha certeza de que a FUNPREV é perene e eles poderão gozar o benefício da aposentadoria no futuro com tranquilidade. Bom, eu quero registrar aqui a presença de alguns e-mails que nos foram enviados, entre as quais
Um da Elaine Sementili, que faz algumas considerações, ela que foi presidente da FUNPREV e hoje preside o conselho curador da FUNPREV. Ela cumprimenta o Vanderlei, aos seus companheiros de trabalho e enaltece que o que está sendo feito é com muita responsabilidade e este superávit que o Vanderlei acabou de falar é fruto de um trabalho sério de investimentos e de gestão. E a própria SEI confirmou tudo isso com os seus resultados. E ela quer enaltecer esse trabalho e, inclusive, agradecendo a todos que estiveram presentes na audiência, representando os importantes bancos que participaram e para informar sobre este investimento. Muito obrigado a você e pelas suas considerações. Nós corroboramos com as suas informações e acreditamos que realmente hoje a FUNPREV está no seu caminho mais do que certo. O Luiz do Centro, ele diz, como é que estão os recursos do plano de carreira e salários do pessoal da FUNPREV? Bom, o plano de carreira da Prefeitura e da FUNPREV já estão prontos e sendo executados. Isso foi durante o início de 2011, né? O que resta agora é o plano de cargos e carreiras do DAI. Então eu tenho uma boa notícia para o pessoal do DAI. Eu recebi na minha sala 2, 3 semanas atrás um grupo de diretores do DAI preocupado, porque como o PCCS do DAI ainda não foi realizado, o impacto que isso poderia causar na FUNPREV poderia atrapalhar com que o plano de carreira do pessoal do DAI da Ativa descesse para a Câmara e fosse aprovado, até para fazer justiça, já que todos os demais servidores do município obteve o plano e o pessoal do DAI não. A boa notícia é que esse superávit de 3% hoje da FUNPREV possibilita de que em o DAI enviando à Câmara o projeto do PCCS do DAI, mesmo que eles deverão acompanhar o PCCS da Prefeitura, não poderão fugir à regra. Então, nesse sentido, a Prefeitura ela aumentou a folha de pagamento entre 20% e 27% com os seus PCCS. Então, o DAI não vai fugir à regra. Em sendo assim, o impacto que isso no DAI vai causar na FUNPREV não chega a 0,5% dos 3% de superávit. Então, o pessoal do DAI pode ficar tranquilo, se precisar da FUNPREV pode oficializar, eu respondo isso por ofício, para que eles possam remeter ao prefeito e levar à frente o processo do PCCS do DAI, que é o único que resta. Todos os outros foram feitos já. Bom, o Pedro Valentim, ele ligou para cá e disse, olha, ele acabou de ouvir na FM 94 o pronunciamento do vereador de Agudos, que anunciou que as empresas Plazútil e Sulcast vão para aquele município, ou seja, vão para Agudos. E aproveitando a enorme audiência do Enfoque Regional, pede a mim, ao Duda, a todos aqui que intercedam junto a vereadores e prefeito, no sentido de que não deixem essas transferências acontecer, que automaticamente estariam desempregando centenas de bauruenses. Está aí feita a comunicação e o alerta do Pedro Valentim. Nós temos aqui mais uma pergunta, que é do José Leme da Nova Paulista. Conforme denúncia publicada no Jornal da Cidade, quando no afastamento do senhor Ricardo de Oliveira, ex-secretário da SEAR de Bauru e presidente do PTB, foi denunciado por funcionários da pasta que estava acontecendo crime eleitoral na sua campanha, com doações de verbas de funcionários. Vanderlei, na FUNPREV e na Prefeitura tem filiados do PTB trabalhando lá? Qual é a sua amizade com o Ricardo de Oliveira? Em primeiro lugar, eu sou filiado do PTB, né? Sou filiado do PTB antes mesmo de ser presidente da FUNPREV. E também a doutora Elaine é filiada do PTB. Quanto à amizade, eu tenho um relacionamento. Ele é o presidente do partido e, como presidente do partido, nós devemos a ele todo o respeito. E também mantenho uma amizade para ele como pessoa. Até agora, pelo que eu sei, não se provou nada contra ele, né? Foram apenas acusações. E nós sabemos que nesse país isso acontece muito, né? Eu até acredito que no futuro bem próximo, poucos querão ser secretários. Porque você fica numa situação difícil. Se tiver 2, 3 inimigos que levantam algo contra você, até você provar que você é inocente, a mídia já ocupou o espaço e aí fica difícil. Mas eu acredito sim que o Ricardo Oliveira seja inocente e ele vai provar isso na justiça, eu não tenho dúvida disso. O doutor Natanael, que é um colaborador da nossa programação, ele diz: Vanderlei,
O senhor fala que não teve irregularidades nenhuma na FUNPREV. Então por que o primeiro colocado que fez 100 pontos desistiu do concurso? E se o senhor falou que está tudo certo, então por que a CEI encaminhou a denúncia para o Ministério Público Federal? Bom, vamos lá então. Com relação ao que passou em primeiro lugar com 100% de 100, ele não assumiu porque ele não quis. Ele passou num concurso público do Estado melhor do que o da FUNPREV e ele também, fez uma análise com a família dele. Ele, por tudo que aconteceu naquele momento, ele achou que poderia ser perseguido na FUNPREV. E tendo em vista que ele passou, não só nesse concurso que ele assumiu, mas em outros concursos também do próprio governo federal, ele achou por bem ir para o Estado e hoje ele trabalha no Estado. A outra pergunta que ele falou foi com relação à CEI. Olha, o que eu entendo como denúncias? O que eu entendo... Porque ela foi encaminhada ao Ministério Público Federal. Não é federal, veja bem. O que eu entendo como denúncias e irregularidades. Irregularidades é quando você prova, quando você determina, você demonstra que houve irregularidades. Não houve irregularidade na FUNPREV alguma. E tanto é que eu estou aqui com o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que foi renovado por mais 6 meses. Ou seja, a FUNPREV não será problema para o município, caso ele venha conseguir recursos federais, seja na ordem de empréstimo ou até mesmo de doação. Então, o município estará corretamente de acordo com a FUNPREV. Então, a CEI foi instaurada, muito bem, foi instaurada. Ao concluir, é óbvio, né? Ela tem que remeter ao Ministério Público, ao senhor prefeito e à própria FUNPREV, o seu relatório. Agora, eu gostaria que esse senhor me falasse se ela apontou alguma irregularidade. Ou seja, se alguém na FUNPREV deverá ser punido. É claro que não, senhor. Então, o fato de enviar para o Ministério Público é mais que uma obrigação da própria CEI. Agora, é importante ressaltar que durante todo o processo da CEI, eu mandava paralelo aos documentos que eu remetia à Câmara, eu enviava para o Ministério Público, porque minha mãe me ensinou uma coisa e eu não esqueci: quem não deve não teme. Então, os mesmos documentos enviados à Câmara foram remetidos ao Ministério Público por esta presidência. O Luiz disse que você não respondeu a pergunta que ele lhe fez. Quero saber sobre os recursos das pessoas que foram prejudicadas com a aplicação do PCCS. Essas pessoas que se sentiram prejudicadas com o plano, o que devem fazer? Ele está dizendo dos aposentados, não dos servidores da FUNPREV. Muito bem. O PCCS dos aposentados estão sendo implantados. Agora, implantado para quem? Implantados para aqueles que têm paridade. Então, a gente precisa verificar se o senhor Luiz ele tem paridade. O que ocorre é que, infelizmente, aí não é a FUNPREV, não é a Câmara Municipal, muito menos o prefeito. Existe uma emenda constitucional número 41 que diz que até 31 de dezembro de 2003, todo e qualquer aposentado e pensionista possui paridade. O que é paridade? Tudo que se deu para ativa tem que remeter ao aposentado e pensionista. Contudo, a partir de 1 de janeiro de 2004, há regras. Então, aquele servidor aposentado e aquela pensão a partir de 2004, janeiro de 2004, se ele não se enquadrar na regra, ele não terá paridade. Não tendo paridade, ele conseguiu nesse plano do cargo de carreira, a única coisa foi o aumento de 6% que o prefeito deu e a manutenção do abono para os aposentados e pensionistas, que foi uma luta nossa, até porque era até para se perder esse abono, mas nós, junto com o prefeito, trabalhamos para que esse abono não fosse retirado dos aposentados e pensionistas. A Sebastiana Leite, ela diz: olá a todos, os meus cumprimentos ao senhor Vanderlei, que sempre me atendeu muito bem na FUNPREV. Gostaria de parabenizá-lo por sua atitude corajosa frente à CEI, totalmente política, pela qual ficou demonstrado que a FUNPREV é um órgão sério e servidores competentes. No mais, Samuel, pergunto se até o ministro da Previdência mensurou que a FUNPREV de Bauru é referência em modelo de gestão, porque aqui nossos políticos assim não o vê. Será inveja ou pura ignorância? Servidora aposentada da educação, parabéns, Tomiati, abraços da Sebastiana Silvestre. Muito obrigado, dona Sebastiana. Muito obrigado. E quanto ao plano de cargos e carreiras do DAI, já está sendo discutido? Então, já foi discutido, né? Ele me parece, a informação que eu tenho dos diretores do DAI, que estiveram na minha sala há 2 semanas atrás, é que ele já se encontra no gabinete do prefeito. A única preocupação deles era o impacto que isso iria causar na folha da FUNPREV. Só que quando eles mandaram para o prefeito, que é cerca de 2 semanas atrás, não tinha saído ainda do cálculo atuarial deste ano, que apresentou esse superávit de 3%. Então, por isso que eu tranquilizo e até ratifico aqui para os
para os servidores, os diretores do DAI, que quiserem fazer um ofício para que esta presidência responda e eles possam anexar no processo que já se encontra, no projeto de lei que já se encontra com o prefeito, de que eles acompanhando o mesmo patamar que houve de aumento para os servidores da prefeitura, nem 0,5 será afetado no impacto da FUNPREV, ou seja, pode fazer o do DAI, e aliás precisa fazer correndo, porque nós temos um prazo aí, esse é um ano eleitoral, e todo e qualquer projeto dessa natureza deve ser votado até o máximo fim de abril. Nós temos aqui vários telespectadores querendo saber com relação à aposentadoria especial. Quais são as novidades? Essa aposentadoria especial, ela está, vamos dizer assim, com gatilho, já está para sair. O que acontece é o seguinte, em 98, a emenda 20, ela determinou que para que os regimes próprios de previdência social, no caso a FUNPREV é um deles, pagassem a aposentadoria especial, que hoje existe no regime geral, o INSS, haveria necessidade de uma lei complementar. Essa lei, ela é editada pelo Congresso Nacional. E de 98 para cá não se falou mais nisso. Então o Congresso Nacional ficou quieto, os municípios ficaram quietos, só que começou a entrar ações judiciais solicitando aposentadoria especial nos regimes próprios. E o Supremo Tribunal, recentemente, há cerca de menos de um ano atrás, referendou. Ou seja, ele já definiu essa situação. A jurisprudência. Em função da decisão do Supremo, o Congresso Nacional está sendo pressionado, e até mesmo a presidente Dilma, ela tem feito vários, se não sabem, eu sou diretor da APREPREM, que é uma associação estadual, e nós temos sempre contato com o Ministério da Previdência. E a presidente tem feito pressão também para que o Congresso Nacional, ainda esse ano, aprove essa aposentadoria especial aos servidores, e em seguida vai ser mandado para o Senado, que vai referendar aquilo que o Congresso fez. É uma exigência da Constituição, emenda 20 de 98. E o que é essa aposentadoria especial? Todo e qualquer servidor que trabalha com risco de vida, ou seja, o local que ele trabalha, não basta ser insalubre, mas o local em que ele trabalha oferece risco de vida para esse servidor, ele necessita apenas de 25 anos sem interrupção de trabalho nesse local. Em tendo os 25 anos, homem ou mulher, independente de idade, ele poderá aposentar com seus proventos integrais, sem perda nenhuma. E olha, podem ter certeza, e me cobrem, até no máximo agosto desse ano essa lei estará aprovada. Nós estamos aí assistindo muita gente entrando com algumas ações na justiça, brigando por um assunto que está aí sendo debatido lá em Brasília, que é a desaposentadoria. Existe algum caso que pode ocorrer também a reivindicação de servidor que tenha voltado a trabalhar e que possa se enquadrar nessa nova situação? Interessante, né? Aconteceu em Bauru. E ele não houve, assim, repercussão, foi no DAI. A ex-psicóloga do DAI, Hermínia, se não me falha a memória, ela aposentou no DAI. E antes mesmo que houvesse a lei 5424, que remeteu todos os aposentados e pensionistas para a FUNPREV, do DAI, da Câmara e da Prefeitura, ela pediu a desaposentação no DAI e obteve êxito, que foi publicado, inclusive, recentemente. Então, Bauru teve um caso de desaposentação, que é o caso da ex-psicóloga do DAI, a senhora Hermínia. Apenas um caso em Bauru. Bom, e eu estou torcendo, quero dizer para os desaposentados, que eu estou torcendo muito para que essa legislação, embora eu não acredite muito não, porque quando se trata de aposentado, os critérios são muito diferenciados nesse país, o que é muito lamentável. Mas eu estou incluído entre os desaposentados que estão aí assistindo e aguardando um desfecho favorável. Mas talvez, nesse mesmo assunto, talvez tenha um problema na esfera federal, porque por que as pessoas querem desaposentar? Porque continuaram contribuindo após aposentar. E é uma injustiça que cometem com o aposentado, porque o salário dele, o aumento que o governo federal dá para o aposentado é inferior ao aumento do mínimo. Então, em relação ao mínimo, o seu salário está sempre perdendo. Nós, aposentados, sabemos muito bem disso. O ministro da Previdência Social esteve em Bauru. Quais foram os reflexos deste encontro, destas reuniões com a FUNPREV e que nós estamos podendo ser contemplados e está acontecendo? Foi muito bacana a visita do ministro aqui em Bauru, foi no dia 30 de setembro do ano passado. Estiveram no NAIT cerca de 400 pessoas no evento e 80 municípios e alguns municípios de outro estado. Então o ministro da Previdência, o atual, o Garibaldi, ele está querendo incentivar os municípios que não possuem regime próprio a terem regime próprio. Então é um trabalho de fomentação.
E pelo trabalho que a FUNPREV desenvolveu nesses 10 anos quase, Bauru foi escolhido inclusive para sediar o primeiro evento, com a presença do ministro, porque os demais, dificilmente o ministro, com a agenda que ele tem, ele irá. Então foi positivo, tanto que logo em seguida alguns municípios fizeram uma nova reunião em Bauru, que não tem o regime próprio e que agora vão se transformar em regime próprio. E o Ministério da Previdência tem esse interesse, até para desafogar o INSS, porque à medida que as prefeituras que hoje estão no regime geral, que é o INSS, começam a criar os seus regimes, de certa forma vai desafogando o INSS, que hoje já está com um déficit monstruoso. Vanderlei, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição, as suas informações ao telespectador da TV Pro EV, principalmente ao funcionalismo público municipal, aqueles que têm a ver com a FUNPREV, com os aposentados, pensionistas, enfim, são todos aqueles que estão aí com as suas atividades ligadas à FUNPREV ou que terão as suas atividades ligadas à FUNPREV e que aguardavam essas informações. Muito obrigado pela sua gentileza de ter vindo prestar esses esclarecimentos à opinião pública, à TV Pro EV. Nós que agradecemos, e para encerrar, eu só gostaria de enfatizar que a FUNPREV hoje possui um caixa de 282 milhões de reais e quando iniciamos o trabalho era apenas 4 milhões e 800 mil. Então isso mostra que a gestão é séria desde 2002 até a presente data. Estamos encerrando o nosso enfoque regional, hoje com a participação de Vanderlei Tomiati, presidente da FUNPREV, a quem mais uma vez nós agradecemos. Agradecemos a você, ao telespectador, e renovamos o convite para que esteja conosco nos horários alternativos do nosso enfoque regional. Amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos de volta. Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã.